amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, direto ao ponto. Vejam vocês, uma matéria do Burrol, vocês sabem, aquele portal vermelho, dando conta de que o Eduardo Bolsonaro, aquele bananinha terrível, está nos Estados Unidos com aliados, olha que coisa, mapeando possíveis bens de senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam que coisa. Este bananinha, será possível que este bananinha não toma jeito? Vamos lá, sem mais delongas, vamos entender melhor este assunto. Pessoal, quem não assistiu às aulas de figuras de linguagem na escola, às vezes não entende um pouco das coisas desse canal, ok? Vamos lá. Onde está? Já queria iniciar na reportagem que está na nossa página, inclusive, Edual, reportagem essa da Letícia Casado, falando a respeito de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e o monitoramento, inclusive, mapeamento de bens de ministros no Supremo Tribunal Federal no exterior. Essa reportagem da Letícia hoje fumar não faz mal. Trata justamente dessa situação, né? A gente já tinha ouvido falar sobre essa história do dinheiro investido por ministros no exterior que seriam alvo de bolsonaristas, e a Letícia traz essa reportagem com essa informação de que 2 aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão levantando informações sobre os bens dos ministros no Supremo Tribunal Federal em solo estrangeiro. A Letícia Casado já está conosco ao vivo aqui, já vou dando as boas-vindas para ela, enquanto também a gente aguarda o pessoal que está conosco na TV, não sei se ela já está disponível para falar conosco, já está aí, diretamente de Brasília. A Letícia hoje que tem várias reportagens na nossa página. Olá, Letícia, bom dia, fazia tempo que você não vinha tomar um cafezinho conosco aqui, hein? Café tá caro, sua anta. Oi, Fabi, Josias, Leonardo. Pois fazia tempo, mas tá muito animada essa Brasília. Muito, não só Brasília, né? Tá tudo animado por todos os cantos, às vezes nem tão animado, mas tem gente dançando aí, a resenha do Arrocha, por exemplo, para poder divulgar a isenção do imposto de renda. É cada uma que estão inventando que a gente nem acredita, né, Letícia? Vocês que circulam aí pelo Congresso Brasileiro, pelo Palácio do Planalto, é tanta novidade. Tá difícil de a gente trazer tudo isso aqui para o nosso público. Mas tem mais novidades ainda, que é justamente a saída de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso tem causado muito alvoroço também no Congresso Brasileiro. Ontem conversávamos aqui, por exemplo, com a deputada federal Maria do Rosário, e a gente está vendo aí várias repercussões relacionadas a... Olha as fontes do UOL. Janones, Maria do Rosário, João Willis, Vamos lá, Letícia Casado, mostre que não está solteiro. A ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, ele que pediu licença, porque ele entende que ele está sofrendo uma grande perseguição, ele entende que está vivendo num regime de exceção, o que a gente já conversou com vários juristas, vários cientistas políticos, e ninguém entende. Não, democracia plena. A mulher pinta uma estátua que poderia ser lavada com batom e toma 14 anos. O relator dos relatores já deu 14 anos. E o Flávio Dini, o amigo íntimo e profundo da Janja, acabou também de seguir o voto do seu parceiro e deu também à mulher a pena de 14 anos por pintar a frase barrosiana, perdeu o mané, numa estátua de pedra-sabão. Sei lá de que diacho é aquilo. De que estamos vivendo isso aqui. Bom, paralelo a isso, tem a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e quais são os reais interesses de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Justamente enquanto o pai dele e seus aliados enfrentam aqui denúncias gravíssimas de uma tentativa de golpe no Brasil. E isso que é justamente o assunto de maior importância. Estamos recebendo aqui a Letícia Casado, já estamos com todos juntos, para que a gente possa entender o
que os aliados de Eduardo Bolsonaro estão mapeando lá nos Estados Unidos? A Letícia traz essa reportagem pra gente, falando que bens de ministros do Supremo estão sendo mapeados. Conta essa história pra gente, Letícia. Que coisa terrível este Bananinha está fazendo nos Estados Unidos, hein? Peraí, a esquerda não disse que ele havia fugido, que ele é fujão, que ele é frouxo? Não era isso que estava na suposta roda de conversa no jantar mágico, no jantar que virou a cabeça do Hugo Mota na casa de Alexandre de Moraes? O Bananinha não tinha fugido para comer um hambúrguer? Esse Bananinha... Pois é, Fabiola, já tem um tempo que tem um grupo se organizando para levantar informação sobre os ministros do Supremo no exterior também. Porque o que é a linha base de ideia deles já que a gente não tem como fazer uma função com esses ministros, isso dentro desse contexto que você colocou agora, de perseguição, de censura. Eles entendem que o Brasil é um país que está praticamente uma ditadura do judiciário. Então, eles falam assim... Esses sujeitos, esses jornalistas, porque não são jornalistas, são jornalistas. Eles não têm mãe, não têm pai, não têm filho, não têm filha, não tem ninguém, porque se tivesse teriam vergonha na cara, mas não tem um pingo de vergonha na cara. Eles não estão vendo, não. Nem um pingo de censura por aí, tá a democracia plena, uma maravilha. Então olha como eles falam, é a cartilhinha, né? A cartilhinha de redação, manualzinho de redação vermelho e cachorro deles. Eles dizem assim, não, porque, todos eles dizem, porque ele entende que nós não estamos numa democracia, ele entende que o pai está sendo vítima disso, ele entende que ele não foi obrigado, ele entende que se ele voltasse, ele teria o passaporte rígido, ele entende uma ova, minha senhora. Bom, já que a gente não tem como aplicar uma sanção, como segurar essa onda dentro do Brasil, a gente vai trabalhar no exterior para punir esse pessoal. Porque no Brasil não está tão sopa, né, minha filha? No Brasil, a sujeita, como eu disse, pinta lá com um batom, uma estátua, leva 14 anos, segura uma garrafa de água mineral ou algodão doce na Praça Três Poderes, leva 19 anos. Não tá sopa, né, casada? Para fazer algum tipo de sanção, para pressionar esses ministros. Então já tem um tempo que eles estão levantando, não tem muito tempo, mas já tem algum tempo que esse movimento começou, de mapear, saber, olha... Não tem muito tempo, mas tem algum. Você vê... um ministro tem imóveis em Portugal, o outro tem imóveis ou contas nos Estados Unidos. Enfim, eles estão já atrás desse tipo de informação para saber, dentro daquilo que eles consideram importante. Será que o Bananinha vai conseguir essas informações? Eu não sei. Será que o Bananinha é próximo de Elon Musk? Eu não sei. Aliás, vocês sabem qual é o papel, antes de continuarmos, o papel do Elon Musk no governo Trump, porque ele é secretário do governo Trump, o departamento do Elon Musk, ele chegou com a seguinte novidade e colocou na mesa para Trump. Disse, olha o seguinte, para nós identificarmos corrupção, fraudes, apropriação de dinheiro público, desperdício, não podemos mais andar analogicamente. Não é assim, o Congresso vai lá, ou seja, a Câmara dos Representantes, o Senado convoca fulano de tal, me dê aqui seus relatórios. Isso não vai funcionar. Nós precisamos ter acesso aos computadores dessa gente, aos computadores desses que estiveram aí nos órgãos, por exemplo, dos últimos tempos do governo Biden. Aí nós vamos, de fato, com acesso aos computadores, os computadores, gente, funcionais, tá? Com computadores públicos, tá? Não, computador. Aí nós vamos identificar os descaminhos. Os descaminhos. Não é isso que está fazendo o Elon Musk? Veio com essa tecnologia que não é nem, como ele próprio diz, não é uma invenção da pólvora da roda, mas ele apenas chamou a atenção de que o caminho, né, não tem aquela expressão, follow the money, né, siga o dinheiro. Aqui eles vão também seguir o caminho das informações para chegar àquilo que chegaram, por exemplo, na USAID, não é? Pois aliás, nesse sentido, é um podcast muito interessante, senador republicano, Ted Cruz,
E recentemente o entrevistado dele foi o Elon Musk falando de coisas realmente estrondosas. Será que o Elon Musk também conseguiria ajudar o Bananinha a fazer essas coisas terríveis que esse Bananinha está querendo fazer? Bananinha. É feito, como por exemplo, aplicar algum tipo de sanção. Como é que pode? Se o cara tem um bem aqui nos Estados Unidos, se o cara tem ativos em Portugal, o que daria pra gente fazer? Para falar com esses governos para pressionar esses ministros de alguma forma? Basicamente, a ideia desse grupo é que, assim, já que o Alexandre de Moraes pode determinar o bloqueio de contas bancárias no Brasil, por que a gente não pode fazer alguma coisa aqui no exterior? Enfim, eles estão levantando esse tipo de informação. O Eduardo Bolsonaro é uma figura-chave nisso, porque tem muitos anos que ele vem trabalhando na conexão com grupos da extrema-direita de outros países, conversando sobre, aprendendo técnicas táticas, sobre relacionamento, sobre pressão, sobre punição, inclusive. E ele é o principal porta-voz, o principal ator deste grupo, digamos assim, né? Principal peça. Porque ele faz a interlocução entre os bolsonaristas no Brasil e os trumpistas nos Estados Unidos. É importante dizer que tem um grupo nos Estados Unidos, um grupo de parlamentares, de políticos, que é muito parecido com os bolsonaristas aqui no Brasil, que tem essa mesma visão de mundo, uma visão de mundo muito parecida. E eles se conversam. E o Eduardo ficava nessa ponte aérea até que nessa semana ele falou, não, agora eu vou me instalar aqui nos Estados Unidos. Isso tudo para dizer que por trás dessa mudança dele para lá, pelo menos em princípio uma mudança temporária, né, de 120 dias, existe este plano para levar adiante eventuais sanções contra ministros do Supremo. O principal foco é o Alexandre de Moraes. E a questão do visto a gente já está vendo há um certo tempo, né? Que, a gente quer conseguir cancelar o visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Dele e da família dele, pelo que eu apurei. Aí agora está vindo à tona, com um pouco mais de força, essa questão dos bens, porque eles estão lá fazendo esse trabalho também. Tem alguma ideia, ô Letícia, de quais são esses bens, a quantidade? Isso tem alguma ilegalidade? Não tem? Como que eles vão utilizar isso, inclusive, politicamente, para atacar? Não deve achar nada, porque são servidores públicos, ganham no máximo 40 mil reais. Então não há, Barroso certamente não tem escritórios multimilionários na Flórida. Não tem, em quarteirões que custam milhões, não tem, porque, né, não tem, nem outro, não tem, isso é forçação de barra deste Bananinha. Ao Supremo Tribunal Federal, durante esse julgamento, né, ou em meio a esse julgamento? Eu queria, inclusive, uma lista desses bens, mas, assim, não consegui. Mas não vai conseguir, porque você não é jornalista, você é jornaliste, você é torcedora, entendeu? Não vai conseguir. Não tem faro, não tem dedicação, não tem técnica, não tem estudo. Você é torcedora, você é porta-voz de regime vermelho, minha filha. Mas, assim, ter uma conta bancária no exterior, ou ter um imóvel no exterior, não é problema. Gente, já chega, né? Daqui não sai mais nada. Essa gente não tem muito o que... Bom, a informação que Elos... Vamos nos referir à extrema-esquerda do UOL. Vamos nos referir à extrema-esquerda do Brasil como Elos. Eles vão gostar muito. Vão até aplaudir. Elos não tem mais nada o que dizer. A única coisa que Elos tinham aí a trazer essa informação, né? E aí, vocês acham o quê? Acham que o Bananinha tem ligações mesmo assim, tão terríveis que poderiam mapear esses bens que eu não acho que essas pessoas tenham bem, são servidores públicos ganhando em real. O Alexandre de Moraes mesmo, desde os anos 90, que era? Membro do Ministério Público, era promotor. Depois foi aí, entrou na política, dizem que advogou por um pequeno interregno, né? Mas assim, não creio, ganham em real a vida toda, não tem bens lá fora. Não acredito não. Bem, dê seu like, inscreva-se.
Se já é inscrito, confira logo aí sua inscrição. Meus amigos, não aguardem a notificação da plataforma. Não vai chegar se você ficar aguardando. Ao contrário, entre no canal 3 vezes ao dia pelo menos e você vai encontrar, como sempre tem encontrado, vários vídeos aí. Muito bem, compartilhem, deixem comentários, mesmo que seja um "eu estive aqui", isso será muito bom para o canal. Peço a vocês também que ajudem na manutenção do canal, tornando-se mais próximos ao canal, indo aqui na aba Seja Membro. Clica aí para você ver como é fácil. Torne-se membro do canal e assim o canal vai ficar mais forte com você ao lado.